Posso fazer, Patrícia? Obrigada, Fernandinha. Boa noite, queridos irmãos. Todos juntos, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai amado, ao Mestre Jesus, à Mãe Maria e a toda esta espiritualidade amiga, aos nossos irmãos da Casa com o Evangelho, que os possam proteger nesta noite com muito amor, com muita alegria, possamos ter nos nossos corações para aprendermos mais um pouco, esmiuçarmos estas palavras abençoadas que nos deixaram de aprendizagem. E assim, com muita alegria e com muita gratidão, vamos dar início a este estudo do NEP. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Fernanda. Boa noite. Gracinda, boa noite, Ana Paula. Sejam bem-vindas. Então, vamos fazer a leitura da nossa passagem para a gente se sintonizar com essa simplicidade, humildade da manjedoura e com o nosso mestre querido que está chegando. Como disse a música aí, né? Era tudo sem ter nada. Nós vamos aprender com ele. Quem vai ler? Odete. Odete, já que É, vamos lá então. O louvor dos anjos e testemunho dos pastores. Na mesma região havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. E se aproximou um anjo do Senhor. A glória do Senhor iluminou ao redor deles e encheram-se de grande temor. Disse-lhes, porém, o anjo: Não tenhais medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo. Porque nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de David. Este é o sinal para vós: encontrareis um recém-nascido enfaixado e deitado numa manjedoura. De repente juntou-se ao anjo uma multidão de exércitos do céu, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz sobre a terra, de boa vontade para com os homens. Ora, quando os anjos se afastaram dele, em direção aos céus, os pastores disseram entre si: Percorramos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu este acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressados, finalmente encontraram não só Maria, mas também José, um recém-nascido deitado na manjedoura. Após terem visto, divulgaram o que lhes fora dito a respeito da criança. Todos os que ouviram administraram-se com o que lhes disseram os pastores. Maria, contudo, guardava todas estas coisas, refletindo no seu coração. E os pastores retornaram, glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, conforme lhes fora dito. Que assim seja. Muito obrigada. que assim seja. Obrigada, Odete, por nos rememorar essa passagem que a gente está mergulhado, né? Fazendo aí o nosso miudinho, a lá Alcione e Emmanuel, né? Padre Manuel da Nóbrega. Já estamos aí em contato com o nosso mestre, que já está na manjedoura. Então, os pastores, né, receberam aí essa luz da Boa Nova, esses sinais da verdade trazidos do céu por esse mensageiro divino, por enquanto, né? E nós também estamos recebendo essa luz, estamos sendo agraciados por essa passagem, né, para que a gente desperte, vá buscando, encontrando esses sinais, para que a gente se fortaleça, se sustente aí na nossa jornada e vá nos
reencontrando, né, nas nossas vidas, nos reencontrando com as leis, a lei de amor, e a gente vai decidindo cada vez mais viver por essa verdade, vamos nos atrelando aí, né, nos enfaixando com essa conexão do mais alto, do nosso mestre, e aí nos tornando essas marcas, né, que vão se transformando em pequenas luzes aí, vagalumes, para mais irmãos, e para nós mesmos, né? E hoje eu não vou esquecer de pedir para mim, ainda falando mesmo. Ah, a Odete puxou minha orelha da outra vez. Falei, nossa, eu não posso esquecer. E aí, não vou esquecer. E a Minda vai trazer para a gente tudo que nós Obrigada, conversamos. boa noite. Obrigada, Minda. Obrigada eu, boa noite a todos. Então eu vou ler o resumo que fiz da última aula, que foi o nosso querido Filipe a explanar. Então falamos de sinais. Basta olhar para a história ou para as religiões e vimos sinais nas pessoas. Chega um tempo que necessitamos de entender Cristo. Muitas pessoas matam-se por isso mesmo, por não acreditarem em nada. Jesus disse: buscai e achareis. Quem busca, acha. Nós andamos muito distraídos e equivocados. Geralmente só abrimos os olhos quando caímos. E só assim vimos a Jesus. Ele é o governador do nosso planeta. O que procuramos em Cristo? Será proteção divina? Ou que nada nos aconteça? É uma referência religiosa? É termos um altar em casa ou termos alguém para falar? O que procuramos então? Qual o motivo de estarmos aqui? Essa conversa sincera temos que a fazer com Jesus. Procuramos Jesus para o nosso coração. Andamos à procura, mas é no nosso coração que está o nosso sentimento. Esse sentimento. Então, eu também li a lição número 22 do livro Caminho, Verdade e Vida, e a lição diz: que buscais? Entretanto, também a nossa Márcia falou e diz-nos: em que situações buscamos o Cristo? Se sofres, não te esqueças que a nossa dor também é a dor do outro. Tens fome? Tens sede? Buscas no Cristo? Roga a Cristo. O Evangelho pode-te consolar. O cristão espírita reconhece pelas suas inclinações no bem. Jesus nos diz: vinde a mim todos os aflitos. Aqui neste grupo é a nossa fonte de energia, para que nas situações de aflição possamos ser acolhidos e sentirmos-nos melhores, amparados. O Filipe volta a falar. Quando olharmos para um bebê que acaba de nascer, ele traz um sentimento de fragilidade, uma pureza, ele está vulnerável. E o Rei dos Céus é comparado ao de um bebê. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, me acolheste quando não me conhecias, a qualquer um que deste, foi a mim que o fizeste. Assim diz Jesus. O mais pequenino será exaltado, o maior será rebaixado. Vimos Jesus quando está na cruz, demonstra para todos a sua humildade. Nós ficamos imóveis perante a maldade que lhe foi feita. E ele simplesmente disse: Pai, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. Quem fere alguém que não se defende, não mais tem descanso. A boa nova é o nascimento do Cristo. Quando temos contato com uma pessoa que ama, ficamos comovidos. Assim como Chico Xavier trouxe sinais de Cristo, pois ele sentiu-se sempre pequenino, ajudava a todos e doava tudo. Jesus disse: por cada pequeno fragilizado que ajudas, é a mim que o fazes. No mundo espiritual, o fragilizado torna-se grande. Temos que passar pela lição do desapego e da humildade para que nasça dentro de nós novos sentimentos. Aí vê-se a presença do Cristo. Que bom sentirmos a presença de Jesus dentro de nós. Os templos espíritas servem para encontrar a presença do Cristo. Jesus nasce. Se nos colocarmos na verticalidade, ficamos em contato com Jesus. E nós nos encontramos na horizontalidade,
em contacto com as coisas terrenas. Jesus traz-nos a melhor representação de Deus. Vimos a manjedoura, onde os animais se alimentam. A vida de Cristo torna-se o pão para alimentar nossas almas, trazendo este sentimento para a humildade. Se Jesus é alimento para nós, então nós temos que ser alimento para os pequenos fragilizados. Quando fazemos isto, é a Cristo que o fazemos. Fora da caridade não há salvação. E nós só olhamos para estes casos quando somos nós os fragilizados. Então vimos também que as paixões é o que nos domina ainda. Jesus nos pede uma boa postura e que não sejamos fanáticos. A nossa querida Márcia também nos trouxe uma lição, número 109 do Pão Nosso. 3 imperativos. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Por qualquer um que pede, recebe, e qual o Pai dentro de vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra. Está em Lucas 11, 9 a 13. A manjedoura representa a chave de toda a humildade. Sem humildade no coração, não encontraremos Jesus. Nós somos únicos, cada um com a sua essência. Que possamos permitir que Jesus chegue ao nosso coração. É Ele que nos faz renovar e nos transformar para melhores. Jesus disse: graças te dou, Pai, porque te revelaste aos pequeninos. A doutrina espírita vem nos trazer um entendimento, tirar o véu que muitas vezes não nos deixa ver mais além. Quem não sente o Cristo é porque ainda tem falta de humildade. Então, que nos possamos fortalecer uns aos outros, neste grupo que nos ensina tanto. E aqui estamos para agradecer a todos que nos trazem todos estes ensinamentos. E um beijinho muito grande para todos. Obrigada a todos. Obrigada, amiga. Como diz a Márcia, né? A gente faz aquela viagem no nosso encontro passado, esse resumo da vida. A gente se reconecta aí com essa vibração e vamos seguindo, né? Porque a gente está vendo, então, que se a gente observa esses sinais iniciais, a gente recebe, né, mais sinais e a gente vai indo ao encontro dessa verdade, né? Mas a gente precisa ter a nossa disposição de ir encontrar, né? Para o céu nos ajudar e ao encontro dessa simplicidade, né? Para que a gente possa realmente nos conhecer, encontrar o Mestre, encontrar o Evangelho, né? Essa semana eu vi uma frase que diz assim: é no canteiro da simplicidade que Deus semeia o amor. Então a gente precisa ir buscar realmente a nossa salvação nesse simples, nesse desapego, nessa pureza, né, que Jesus vem representar para nós, todo esse contexto do seu nascimento, né? E como disse essa lição aí que a Marcia leu, né, qual é o pai que dá pedra ao filho que pede pão? Então, o nosso Pai Celestial sempre vai nos oferecer o melhor e Ele nos envia esse maior sinal, né, de todos os tempos, mais misericordioso, nessa forma de pura humildade, pura aceitação, para que a gente compreenda qual é o caminho, né, que indo de encontro ao Cristo ali na manjedoura dos nossos corações, das nossas consciências, a gente se encontre, se descubra, entenda o nosso propósito e se reconheça como irmãos dessa família. E para isso ele vem como esse pão da vida, né, na manjedoura aí, para que a gente se alimente, para que a gente tenha a vida eterna, a vida em abundância. Ele se coloca enfaixado nesse corpo material para trazer essa salvação para nós, essa cura, né? Se coloca pequeno, mas repleto de tudo o que é essencial, né? Repleto do amor do Pai, traz esse amor do Pai para nós,
né, esse paizinho, e para que a gente entenda que através das nossas decisões, pelo bem e pelo amor, a gente pouco a pouco vai se tornando esse pão também que vai alimentar, né, outros no caminho. E como disse o Felipe, né, serão reconhecidos por muitos se alimentarem, mas esse alimento espiritual, né, que a gente vai aprofundando cada vez mais. E esse versículo nosso de hoje, acho que vamos entrar no 13, né, Felipe? No seguinte, vai então nos colocar mais uma vez diante dessa grande família universal que nos sustenta, nos alimenta, para que a gente não desista jamais de buscar esse amor e essa verdade, né, para que a gente se encontre, se salve. Então, o versículo 13 diz: E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército do céu, louvando a Deus e dizendo. É mais um momento glorioso nessa passagem, né? E aí eu fiquei aqui pensando, então, que a gente podia falar do de repente, depois do juntou-se ao anjo essa multidão do exército do céu, e por fim louvando a Deus e dizendo. E isso não quer dizer que a gente tem que falar tudo hoje, né? Como a gente tem feito aí, porque tem muita coisa para ser colocada. Mas diante do de repente, né? Fui buscar lá o significado. Então traz aí inesperadamente, subitamente. E eu fiquei aqui me perguntando, esse de repente, inesperadamente, para quem? De que forma, né? Para quem não está atento, para quem não está vigilante, porque a gente sabe que tudo na obra, né, da criação é uma construção, nada acontece de improvisos, tudo é um planejamento muito bem orquestrado, mas para quem está olhando para a vida com os olhos da matéria, se torna inesperado um momento como esse, né? Se torna aí quase que um imprevisto, mas não há imprevistos. E estamos sempre rodeados dessa multidão o tempo todo, seja de encarnados ou desencarnados, né, nas nossas vidas. Mas os pastores, nesse caso, estavam atentos, estavam vigilantes. Então, esse sinal que eles recebem, mais esse sinal que chega dos céus, para eles é mais uma confirmação das bênçãos que já estavam sendo apresentadas pelo anjo. Então, eu fiquei pensando aqui, a gente falou daquele ciclo, né, dos sinais. Então, a gente vê toda essa movimentação do céu que nos ajuda conforme a gente vai nos colocando à disposição, né? A gente começa a se colocar atento aos sinais, presta atenção aos sinais, coloca-se em movimento e recebemos mais sinais, recebemos mais respostas, recebemos mais bênçãos realmente do Pai, né? Para nos mostrar que nós estamos no caminho certo. Então, nada fica sem amparo, nada fica sem resposta, né? Quando a gente se coloca dessa forma de ter o coração aí, de perceber o que está acontecendo ao nosso redor, de buscar compreender
os sinais que nos aparecem, né, de estar aí despertos para as percepções, não só do que precisamos, do que necessitamos para nos sustentar na matéria, mas nessa constante vigília, né, como os pastores faziam ali com as suas ovelhas, e estar prontos para sinais que parecem inesperados, né? Momentos que parecem inesperados, mas que, se estivermos atentos, poderemos aproveitar cada vez mais nos nossos caminhos, né? E não serão aí temidos, não serão sustos que nos paralisam. Então, essa reflexão aqui que eu estava fazendo sobre a questão do de repente e desse inesperado. Mais alguém quer? Muito mais alguém. Todo mundo tem que falar, gente. Uhum. Vai lá, Felipe. Ok, então estamos, como disseste, num versículo em que ocorre algo inesperado, não é? Só que, na verdade, não é tão inesperado assim, porque no versículo anterior nós falámos sobre, destacámos ali o verbo encontrar, ou seja, numa busca para um encontro com Jesus, ok? Ou seja, os sinais, portanto, estamos a identificar os sinais para encontrarmos Jesus. Portanto, esse foi o sinal, foi a forma como o anjo se ajudou os pastores, não é, a identificarem a presença do Cristo. Só que nós chegamos à conclusão, do estudo passado, que estava aqui uma das virtudes, a maior virtude de todas, digamos assim, que era a humildade, não é? Então, quando nós procuramos a humildade, encontramos o Cristo e o Cristo acaba por nos ser revelado. Então, aquilo que vai acontecer neste versículo é uma consequência dessa busca, uma consequência desse encontro com Jesus. E o que vai acontecer é que não só encontramos o Cristo, mas encontramos uma legião de benfeitores, não é? Uma legião de anjos. Porque o que nós estamos a falar, na verdade, é num processo de sintonia. Porque quando se estabelecem os processos de sintonia mental, psíquica e espiritual, nós conseguimos aceder àquela vibração mais elevada, onde permanecem os espíritos bons ou os espíritos puros. Portanto, por isso esta perícope ela é tão significativa, porque o registro de toda ela é sempre da alta espiritualidade. Ou não estivéssemos a falar do nascimento do Cristo, não é? Da revelação do nascimento do Cristo, da revelação do Salvador, não é? Da revelação daquele que nos iria realmente conduzir a um caminho. Só que aqui, de repente, na João Ferreira de Almeida, também está no instante. E a vida é feita de instantes, não é? O tempo presente é feita de instantes, isto passa no instante, não é? E cada instante é vivido de uma forma diferente, consoante também o nosso estado psíquico, a nossa situação espiritual. Então nós estamos aqui num instante, né, num instante celeste. Mas existem outros instantes. Eu lembro-me de uma passagem linda de Meimei, que ela chama um instante dourado. Ela diz assim, não me lembro agora bem o texto, mas a base é assim: se te encontras a passar pelas provas, pelas expiações e não consegues ver nada para a frente, então atingiste o instante dourado em que vais ser chamado a dar testemunho da tua própria fé. Ou seja, um instante de dor abre-nos o caminho para a fé. Mas aqui estamos perante um outro instante, que é um instante celeste que vai fazer com que se abra uma nova visão. Porque os anjos não estão sempre perto de nós. Estão.
e nós conseguimos vê-los. Às vezes não. Às vezes sentimos a presença, outras vezes não. Então, o que nós estamos aqui a falar é que realmente, a partir do momento em que nós estamos sintonizados com o Cristo, é-nos revelado também aqueles que trabalham com Ele. Então, é ficar esta ideia aqui, porque o Cristo não trabalha sozinho. Né? Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo o coordenador espiritual do planeta, Ele não trabalha sozinho. Ele tem este exército, não é, celeste, ou seja, o que é este exército celeste? Os espíritos bons, os espíritos sublimados, aqueles que já aprenderam a, a amar, sobretudo aprenderam a servir, não é? Aqueles que se desenvolveram naquelas duas asas do conhecimento e do amor, ou seja, são espíritos lúcidos, são espíritos inteligentes, mas ao mesmo tempo são espíritos extremamente amorosos, que podem ser até espíritos puros, não sabemos, não é? Mas partindo desse princípio dos espíritos bons. Então nós estamos perante uma hierarquia, não é? Uma hierarquia espiritual para suster toda a criação. Deus, a perfeição, os Cristos como executores da vontade de Deus e depois os anjos, não é? Que agem sobre o comando do Cristo e depois os nossos anjos da guarda, os espíritos bons, os espíritos familiares, um pouco, não é? Menos evoluídos, mas todos estamos dentro de uma cadeia solidária de amor, né? E portanto, quando conseguimos ascender à mais alta espiritualidade, é claro que a consequência disso, de repente, né? De repente, vimos-nos eh, com estas presenças. Portanto, era isso, era este raciocínio que eu queria trazer. Muito bom, Felipe. Eu estava lembrando aqui, quando você falava da sintonia, eu lembrei de Zacarias, de Maria, de José, que receberam, né, visitas inesperadas também, que não eram tão inesperadas, mas que tinham essa sintonia. Mas a gente vê em cada um deles, essa hierarquia que você colocou, né? Porque cada um teve uma reação, cada um se colocou de uma forma nesse momento dessa visita inesperada, desse instante dourado de receber a sua comunicação com o anjo, né? E isso revela esse processo de sintonia pelo grau de maturidade espiritual que cada um tinha, né? De conexão com essa vontade do Pai que se faria através deles, né? Então, que tudo é um processo, né? Cada um está no seu momento, mas o convite é para que cada vez mais a gente aproveite esses instantes que aparentemente podem parecer inesperados, mas não são, porque eles vão acontecendo dentro desse processo em que a gente vai se colocando cada vez mais despertos, então a gente vai enxergar cada vez mais esses instantes gloriosos aí e ser abarcados por essas presenças que nos rodeiam o tempo todo, todo o tempo, nos confundimos aí entre planos. Fala, Márcia, depois eu leio um textozinho aqui que eu tinha encontrado. Obrigada, Patrícia. Boa noite. É, seguindo pelo caminho que o Felipe trouxe da sintonia, de repente, da Patrícia, é, ontem, quando nós estávamos fazendo o estudo do Leon Denis, do problema do ser e do destino, ou do ser e do destino da dor, como vocês queiram, é, nós estamos no capítulo 9, que trata da evolução e finalidade da alma. Então, ele falava, quando ele fala da evolução,
ele trata dessa parte, né, da nossa progressiva evolução e trata da finalidade que nós temos. Então, toda essa primeira parte do livro, ele está falando sobre a existência da alma, nós sermos mais do que a matéria, nós sermos um espírito. Então, ele vem trazendo tudo isso. Mas o que eu queria ler para vocês é um pedacinho que ele fala exatamente sobre esse ponto de evolução. E quando a Patrícia trouxe a palavra né, de repente para os pastores, né, a reação deles, porque primeiro o anjo apareceu, eles tiveram temor, eles ficaram assustados, normal. Maria ficou, Zacarias ficou, entendeu? Então eles também se sentiram assustados. E aí, isso, quando de repente se juntam mais, olha só, né? Então, causa isso. E Leon Denis fala desse momento da evolução e dessa sintonia, porque ele diz assim, eu não vou ler todo o parágrafo, ele fala, e quanto mais o espírito se eleva, purifica e ilumina, mais seu organismo fluídico, estamos falando aqui do perispírito, nosso perispírito, tá? Se torna acessível às vibrações, às vozes e aos sopros do alto. Então, isso aí traz a sintonia, tá? Aí ele diz mais, e aí nos vai levar a compreender a aparição também guarda relação com a aparição do anjo e dos outros anjos, dos outros seres angélicos aos pastores. Ele diz, o Espírito Divino, Deus, né, que anima o universo, age sobre todas as almas. Então, ele age sobre todos nós. Procura penetrá-las. Aí vem a questão da sintonia que o Felipe trouxe, que a Patrícia também falou. Esclarecê-las, fecundá-las. O que o anjo fez ali foi fecundar aqueles pastores com a chegada, com a mensagem da chegada do Messias, que era muito aguardado. Mas eles tinham uma outra visão de como ele chegaria. E ele diz: entretanto, a maior parte, foi o que o Felipe estava ressaltando, permanece obscura e fechada. Ainda muito grosseiras, não podem sentir sua influência nem ouvir seus chamados. Era o que o Felipe estava destacando, a nossa posição de perceber, né, de se abrir para essas coisas. E aí ele diz, muitas vezes ele as cerca, as envolve, procura atingir as camadas profundas de sua consciência, acordá-las para a vida espiritual. O anjo acordou aqueles pastores de uma forma. Eles tanto se assustaram que tiveram que acordar, embora estivessem em vigília, estivessem ali à noite, né? E ele segue mais. Muitas resistem a essa ação, muitas almas resistem a essa ação, desse envolvimento, dessa aproximação das esferas sublimes, né? Pois a alma é livre, é o nosso livre-arbítrio, a alma é livre, é o que o Felipe estava colocando. Outras assentem somente nos momentos solenes da vida, ou quando a dor nos toca de forma mais profunda, né? Que aí a gente corre porque precisa acreditar e precisa buscar força em alguma coisa superior a nós. Aí ele continua, mas aí eu vou deixar, porque era isso, era esse ponto dessa sintonia e de todo esse apoio e toda essa presença constante que a gente muitas vezes não consegue perceber, que existe sempre ao nosso redor.
A mesma coisa essa semana, o Felipe estava mostrando o retrato de Maria que ele vai colocar na sala do passe. Quem vai receber essas boas vibrações tem que se abrir para isso, né? Senão não tem efeito. Você foi lá, tomei um passe, mas não adiantou nada. É a mesma coisa. É a mesma coisa, é a nossa posição perante isso. Isso não tem nada de extraordinário nessa visão, porque quando eu até vendo ali no Net Search, quando tem o texto do Evangelho em Carne e Osso, que o pastor coloca lá, o que era maior, né? Porque assustou, né? Imagina, quando eles viram um anjo, eles já se assustaram. Imagina vendo aquela multidão, como é reprimida. Aquele conjunto, né? Eu ficaria assim, né? Chocada. Imagina eles. Então, é que eles dizem. Isso tornou, eles se sentiram incluídos, eles viram que aquilo era para eles também, e aí, imagina se nós voltarmos, como a Patrícia estava falando, da ligação, que todos os versículos estão ligados, isso é óbvio, mas com a lição da simplicidade que a Patrícia trouxe na abertura e tudo, da manjedoura, com toda essa festa, vamos dizer assim, festa do céu acontecendo ali para eles, né? Um momento grandioso. Então, há um contraste para que muito sutil e ao mesmo tempo muito evidente para que a gente perceba que essas coisas grandiosas, né, são simples, pertencem, podem fazer parte do nosso cotidiano, devem fazer parte, devemos cuidar, nos esforçar para ter esse sentimento de que elas estão presentes na simplicidade do nosso dia a dia. Depois aí eu trago mais alguma coisa. Obrigada, gente. Obrigada, Márcia. É isso aí, é isso aí. Só depende de nós buscar essa sintonia, né? Estarmos atentos aí, porque é tudo isso que você colocou, né, esse livro, todos os livros de Leon Denis são belíssimos, né? Mas é um processo, né? O processo de purificação da nossa essência, da nossa alma, é a busca por esse processo de sintonia com o bem. E não se dá em improvisos, né? Não se dá assim da noite para o dia. A gente tem que aproveitar esses instantes que nos são ofertados para ir despertando, para ir nos dando conta de quem somos, o que somos e que temos toda essa família em volta de nós que trabalha grandiosamente para o nosso melhor, para o nosso bem, que está ao nosso lado o tempo todo. Basta queiramos nos sintonizar, nos abrir, né, estar em conexão com esse banquete espiritual, com essa festa, né? Essa festa é permanente. Os nossos olhos, os nossos corações que não ainda percebem, né? Não veem. Diga lá, Felipe. Lembrei-me aqui de uma outra coisa. Quando olhamos para de repente, há como que se fosse quando nós fazemos algo de repente, nós lembramos-nos que é algo que é urgente, não é? Quando temos uma urgência, temos que tomar diligências, não é? Fazer as coisas com pressa. Então, gostava de destacar aqui o verbo juntou-se, ou seja, o verbo juntar, porque é necessário juntar-se a quem? Ao anjo. Ora, juntar-se ao anjo, quem é o anjo? O anjo é o mensageiro, né? Um anjo é um enviado, como nós já vimos em estudos passados. Um anjo é
o enviado de Deus, é aquele que traz a mensagem de Deus. Então é urgente nós juntarmos-nos aos anjos, né? Ou seja, porquê? Porque a vida é um instante, não é? A nossa encarnação é um instante naquilo que é a eternidade do nosso espírito, não é? A nossa imortalidade. Mas a vida, a encarnação é um instante. Então é como se houvesse aqui um caráter de urgência para todos nós, para nos sintonizarmos com o alto. Em outras palavras, para realizarmos a nossa reforma íntima. Em outras palavras, para nos tornarmos nós mensageiros semelhantes ao anjo, cada um com a sua mensagem através da sua própria individualidade. Ou seja, e será que nós estamos dispostos a juntarmos-nos a esta falange, não é? A estes anjos, a estas pessoas que colaboram e cooperam na criação divina? É, porque aquilo que aqui está a ser dito é que o tempo urge. Os trabalhadores são muito poucos, não é? E a seara é imensa. Porque para darmos mais qualidade de vida uns aos outros, é necessário que a criação também tenha cada vez mais colaboradores. Ou seja, é necessário que cada vez mais pessoas sirvam à causa do Cristo. Porque o que está aqui em causa é a causa do Cristo. Ou seja, é a moral do Cristo, é o comportamento do Cristo que está aqui em causa. Ou seja, urge para todos nós juntarmos-nos, sairmos da multidão terrena e transitarmos para a multidão celeste. Ou seja, fazermos esta ascensão espiritual. Sairmos do vale e começarmos a subir o próprio monte. Sairmos das trevas, irmos procurando a nossa própria luz. Mas para isso temos que juntar-nos a quem está no mesmo registro, a quem também quer servir, a quem também quer colaborar, a quem também está nesta caminhada e já percebeu que se quer transformar. Ou seja, temos que afinizar. As nossas necessidades e as nossas vontades vão ter que se afinizar com o bem. Dar mais atenção ao bem, procurar melhores pensamentos, procurar melhores ações, procurar desenvolvimento espiritual e, sobretudo, procurar trabalhar incessantemente, como diz Kardec, no limite das nossas forças, até ficarmos cansados, para que Deus, não é, nos cubra com a sua bondade e a sua misericórdia, dando-nos o fortalecimento espiritual para continuar. Então, vamos juntar-nos a esta falange, não é? A estes servos do Senhor, não é? A estes servos do Senhor, a este grande exército, não é? E que exército é este? É um exército bélico? Claro que não, não é? O Evangelho segundo o Espiritismo, não é? No prefácio, o que é que diz lá? Deixa eu ver. Eu não estar aqui a... Diz lá, Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como o imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Este primeiro parágrafo cai aqui que nem uma luva, não é? Porque há um imenso exército que se movimenta no mundo espiritual desde sempre. Mas tem que haver também um exército de pessoas encarnadas predispostas a trabalhar no bem, para confundir os orgulhosos. Como? Procurando amar o próximo e servir, em vez de estar em outros locais, né? A fazer junto das paixões do mundo. Né? Isso é confundir os orgulhosos. Isso é dizer não para as coisas do mundo e dizer sim para o Cristo. Isso é que vai confundir as pessoas. Isso é que vai determinar, né, esse volte-face nas nossas vidas. E passo a palavra, senão começo a me entusiasmar.
Eu ia te interromper só para ler o texto do Pois, Emmanuel. sabe que eu estou armado em Zacarias, estou a falar Exato. pouco, depois, quando apanho um bocadinho, Eu brinquei de Zacarias semana passada. pá, já. Então, só para ler esse texto do Emmanuel, porque é exatamente isso que o Felipe estava colocando, né? E como nós temos que nos dispor para poder entrar nessa sintonia, né? Para poder melhorar a nossa conexão, avançar na nossa caminhada. Então, é um texto que está no livro Caminho Iluminado, chama Recorda. Se nós outros, os que aspiramos ao título de servidores, estivermos atentos na execução do dever que nos cabe, sustentará a felicidade geral sem problemas. Que nós estamos vendo aqui no versículo que o Felipe já entrou aí no nosso exército do céu. Nunca falta amparo, nunca falta misericórdia. A árvore vigorosa não cresceu de improviso. A cidade em que renasceste não se levantou de repente. Tudo se desenvolve minuto a minuto, instante a instante. Tudo se encadeia. A vida impõe-te agora as consequências do antes. Somos hoje, no espaço e no tempo, a projeção do que fomos. Cumpramos agora os nossos iluminados deveres à face da lei. Convertamos nossa experiência pessoal em serviço a todos, transformando as horas que Deus nos empresta em bênçãos de utilidade, beleza, graça e harmonia, e o futuro constituir-se-á para nossa alma em abençoado e celeste caminho de ascensão. E cada vez mais estaremos nessa sintonia e nos juntaremos a esses anjos para cumprir o nosso papel. Mas como o Felipe colocou e como Emmanuel diz aqui, nós precisamos converter a nossa experiência pessoal em serviço de todos, porque essa multidão, né, que se junta ao anjo, esse exército do céu, está fazendo a vontade do Pai, não está cumprindo a sua própria vontade. Já compreendeu qual é o propósito maior, né? Então, sim, como dizia o Dr. Bezerra, é urgente, mas não é apressado. Que a gente possa seguir despertando, né? E não mais deixando para amanhã e não aproveitando os instantes, né? Então, essa multidão aí, que o Felipe já leu, a introdução do Evangelho, que não tinha nem como fugir dessa passagem, né? A que Lucas está se referindo, é essa multidão que vem desde que a gente está, que a gente iniciou o nosso estudo, né? Que a gente vê aí acompanhando toda a preparação da vinda de Jesus, né? Da ambientação para a vinda do Mestre, né? Então, nós vemos que a misericórdia tem o seu planejamento, e essa multidão de exército do céu não é qualquer multidão, porque nós já falamos de outras multidões, né? É a multidão do bem e do amor, que vem aí para marcar em cada um de nós que, se nós seguirmos confiantes, perseverantes, fiéis, nós alcançaremos essa mesma condição. Diga lá, Felipe. Eu gostei muito aqui destas palavras multidão do exército, porque ela é mesmo provocatória, né? Ela é mesmo provocatória no sentido de nós percebemos bem o que isto significa. Uma multidão de exércitos, né? Nós vimos, né? Estamos às portas de uma terceira guerra mundial, né? Ao longo dos séculos, o homem sempre foi movido pelos exércitos, não é? Os países, hoje, grande parte do seu financiamento é destacado para armas,
é destacado agora para as inteligência artificial, cada vez mais para uma robotização das artes bélicas. Hoje em dia, o homem, não é? Se conseguir carregar num botão e acaba por quase explodir completamente o próprio planeta. Portanto, da mesma forma como adquiriu inteligência, né? Como a moral ainda está muito duvidosa, portanto, os nossos pensamentos são esses: ou acabar com o mundo, ou acabar com as nações, ou acabar uns com os outros. Só que aqui tem um detalhe que este exército é do céu, né? Ou seja, há almas que lutam, há almas que fazem aquilo que Paulo disse: combati o bom combate. Ou seja, aqui, para fazermos parte deste exército do bem, é necessário combater o bom combate. Ou seja, os soldados que constituem este exército são os espíritos. Somos nós. E vamos ter que combater as nossas más inclinações. Ou seja, vamos ter, porque o Allan Kardec coloca aqui os espíritos do Senhor, que são os anjos, que são as virtudes dos céus. Ou seja, estamos a falar de quê? De sentimentos puros. Então, combater o bom combate é nós procurarmos dentro de nós estas virtudes espirituais. Podemos dizer assim, então, mas que virtudes são essas? Vamos ler as bem-aventuranças. Humildade, resiliência, mansidão, misericórdia, ou seja, sermos instrumentos de paz. Este é o grande combate que nós havemos de fazer na nossa reencarnação. O combate das nossas más inclinações. Só assim podemos afinizar com este exército. Allan Kardec vai dizer que os bons espíritos ou os verdadeiros espíritas são aqueles que combatem as suas más inclinações e que se procuram melhorar. Então nós estamos neste processo, né? Neste combate interior. E graças a Deus já estamos neste combate. Porque há pessoas que estão na outra multidão. Da multidão que nem sequer tem consciência disso. Né? Da multidão que está ignorante a estas leis. Está ignorante a estas necessidades, como nós já estivemos. E continuamos a estar. Não é porque estamos aqui que a gente se acha já. Agora, nós ao termos acesso a estas conversas, fazem-nos querer melhorar. Isso disso eu não tenho dúvidas. Fazem-nos querermos nos juntar, não é? Quem é que não se quer juntar aos anjos? Eu quero. Né? O diabinho. Falta-me aqui a forquilha, né? A minha forquilhita para. Mas eu quero juntar-me, não é? Porque quando a gente olha para nós mesmos assim com olhos de ver, a gente vê muita dificuldade, não é? Vê muito orgulho, vê muita vaidade, vê muitas coisas, se calhar a gente agora começa a ver com outros olhos. Mas ao mesmo tempo, não é? Começamos a ver e começamos a entender um caminho para nos juntarmos. Uma proposta para cada um de nós nos juntarmos a este grande exército do Senhor. Por isso nós estamos dentro da doutrina espírita. O que é o espiritismo para todos nós, senão os anjos a dizer: junta-te à multidão do céu. Junta-te, não é? A este grande exército dos céus. Porque quem são os exércitos dos céus? São Luís, Fénelon, Santo Agostinho, Paulo de Tarso, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, não é? Então é como se os espíritos, não é? Superiores
nos estivessem a dizer a todos nós: anda, junta-te, trabalha. Não é? O que é que a Abigail, né, disse ao Paulo de Tarso? Ama. O que é que eu hei de fazer, Senhor? Trabalha, ama, espera, perdoa. Eis o roteiro. Não é? Eis o nosso roteiro. Passa a palavra. Na Paula, você quer falar? Ah, então tá, porque eu vi você fazendo assim, olha, não sei se você quer falar. Tá certo. Todos nós queremos nos juntar a essa multidão, né, dos céus. Mas o Felipe já lembrou, né, que não basta só a multidão dos céus, tem a multidão aqui dos missionários encarnados para que tudo se realize a favor de todos, né, como está no texto de Emmanuel. E aí eu peguei um trechinho aqui do A Caminho da Luz, porque ele também vai nos lembrar desses, né, irmãos encarnados, dessa multidão, né, como a gente falou, que veio preparar ali o planeta para a chegada dessa maioridade espiritual da Terra, né? E aí ele diz assim: debalde os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento, ironizando altos fenômenos mediúnicos que o precederam. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas, mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Então, é um conjunto, né? É uma família que trabalha em conjunto, que planeja e executa para o bem de todos. Márcia, já te passo a palavra. E aí o Felipe falou agora de Estevão, né? E de Saulo e de Abigail. E eu também tinha separado um trechinho, porque da fala de Abigail para Paulo, porque eu fiquei pensando aqui que esse momento, né, que ele fala exércitos do céu, é uma mudança de paradigma, porque a gente vê essa palavra do Senhor dos Exércitos, né, em várias passagens do Antigo Testamento, né, como uma coisa pesada, como esse Senhor punitivo. E o que Jesus vem trazer? Vem trazer essa mudança de paradigma, vem trazer esse Pai de amor, vem trazer a lei de amor, que tudo, né, funciona a nosso favor quando a gente sintoniza com a lei de amor. E aí, Saulo, né, quando entra naquele sono profundo e se encontra com Abigail e Estevão, ela diz assim para ele: nossos antepassados conheceram o Deus dos exércitos, que era o dono dos triunfos sangrentos, do ouro e da prata do mundo. Nós, porém, conhecemos o Pai, que é o Senhor do nosso coração. A lei nos destacava a fé pela riqueza das dádivas materiais nos sacrifícios, mas o Evangelho nos conhece pela confiança inesgotável e pela fé ativa ao serviço do Todo-Poderoso. É preciso ser fiel a Deus, Saulo. Então, essa mudança que a gente já falou, desse novo paradigma, o novo Adão que chega para nos trazer essa certeza do Pai amoroso, da lei de amor, que tudo está colocado para o nosso melhor, e mais um anjo se ajuntou, exatamente. E Saulo se entregou ali na sua transformação, para que tudo aconteça para o melhor para todos os seus filhos. Então, o Senhor dos Exércitos agora é o Senhor dos Exércitos do amor, não mais de combate sangrento, como a Abigail falou, e de punição. Diga lá, Márcia. Nossa, tudo
tudo juntando, né? Como que a gente encontra, né, reforço para esse caminho em várias fontes, né? Nossa, que bênção. Mas o Felipe, eu estava aqui com o Evangelho, viu, Felipe? Porque eu também achei que esse primeiro parágrafo era esse versículo. Então eu estava aqui com ele, já todo marcadinho. Mas juntando essa questão do Evangelho e com a beleza do que a Patrícia trouxe aí de Paulo Estevam, fala de Abigail, eu queria trazer para vocês um pedacinho, uns trechinhos que tem uma mensagem, né, do Bispo de Argel, que está na Revista Espírita, de 1868, de fevereiro de 1868. Tem Instruções dos Espíritos. E aí o título é As Estrelas Cairão do Céu. Então também sintoniza muito com esse versículo que nós estamos lendo. E ele diz assim, esse espírito, como é bela a luz do Senhor. Né? Ele diz, beleza incompreensível para os olhos mortais, incapazes de perceber tudo quanto não pertence ao domínio dos sentidos. Ora, todos se assustaram com a presença de um anjo. E todos se assustaram, depois compreenderam, depois assimilaram, depois permitiram que aquilo habitasse em seus corações. E ele continua. A aurora esplêndida de um dia novo. O Espiritismo, ele aí fala do Espiritismo, da doutrina, porque estamos estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita, né? O Espiritismo vem iluminar os homens. Aí ele fala, porque casa com a mensagem do Espírito da verdade aqui no Evangelho, né? Vem iluminar os homens. Aí ele continua, eu vou pular um pouco, mas ele diz assim, olha, já as virtudes do céu, como está lá no prefácio, né? As virtudes do céu se abalam, elas se movimentam, vieram, né? Nos entregar essa nova fase, conhecimento a si mesmo como os pastores. Já as virtudes do céu se abalam e as estrelas caem de sua abóbada. Olha que lindo! As estrelas caem de suas abóbadas. Caem das abóbadas do céu, as estrelas, as virtudes, né? Mas transformadas em quê? Em puros espíritos que vêm, como anuncia a escritura em linguagem figurada. De que escritura nós estamos falando? É justamente aqui, dos anjos que vieram anunciar a chegada de Jesus. Aí, como a escritura anuncia em linguagem figurada, proclamar. Presta atenção, porque tem tudo a ver com o que a Patrícia e o Felipe falaram, sobre as ruínas do velho mundo, o advento do Filho do Homem. Olha, se ele não está falando desse versículo, se eles não estão comentando esse versículo, não é? Aí ele continua, olha só. Bem-aventurados aqueles cujos corações estão preparados para receber a semente divina. Então, são os corações, preparemos nossos corações, porque na outra mensagem falava de fecundar, né? Preparados para receber a semente divina que os espíritos do Senhor, quem são os espíritos? Os exércitos dos espíritos, as virtudes, não é? Que os espíritos do Senhor lançam aos quatro ventos. Uma multidão, ele não disse, olha, eram dezenas, não, multidão, um exército. Aí ele diz: bem-aventurados os que cultivam no santuário da alma as virtudes que o Cristo lhes veio ensinar.
e que ele ainda ensina. Como que ele ainda ensina? E ele faz diretamente a doutrina espírita pela voz dos médiuns, isto é, dos instrumentos que repetem as palavras dos espíritos. Bem-aventurados os justos, porque o reino dos céus lhe pertencerá. E ele continua, né? Aí ele diz assim: Deus não vos pede a vossa vida. Quando vem o junte-se, né? Que o Felipe, a Patrícia falaram dessa união, mas o vosso coração, vossa boa vontade, sede, pois, zelosos e marchai, unidos, olha os juntos aí, juntar-se, unidos e confiantes, repetindo a palavra divina. Meu Pai, que a vossa vontade seja feita e não a minha. Entendeu? Então, eu queria trazer essa mensagem, chama As Estrelas Cairão do Céu, está na Revista Espírita de fevereiro de 1868, para quem quiser depois pesquisar e ler a mensagem toda. Gente, muito obrigada. Nossa Senhora. Eles estavam fazendo humildinho lá na Revista Espírita, né? Já estava inaugurando lá o NEP na Revista Espírita. Impressionante, Márcia, impressionante. É só para nos dar essa certeza mesmo de que a espiritualidade superior não brinca, né? Não brinca em serviço e realmente está cumprindo a vontade do Pai, que é ajudar a todos, trazer essas bênçãos, né? E aí eu estava pensando aqui, como a Emmanuel falou ali no Caminho da Luz, né? Essa mediunidade sempre existiu, né? A gente sabe, todos os tempos, mas ela vai sendo desprezada, né, pela materialidade, pelos olhos da matéria, né? Só que ela vai ficando, então, cada vez mais evidente para os que se conectam, porque estão despertando para essa realidade do espírito, que estão percebendo que existe algo a mais, que o sentido da vida não é aqui, não é estar na Terra, né? Não é ser do mundo. O sentido da vida é muito maior. E aí, você falou no começo, falou agora também, né? E o pastorino diz que essa foi a maior materialização, né, de espíritos puros de todos os tempos, né, que vem aí, né? Porque o que eles vão fazer em seguida, a gente já vai falar ou vai deixar para a semana que vem, não sei. Essa, né, chegada de um irmão que vem para trazer o exemplo, para trazer o amor na Terra, né, personificado nos seus exemplos. E aí eu fiquei imaginando, né, o show de luzes aí que deve ter sido essa materialização assim da multidão, né, e emoção, né, porque se a gente pensa, né, de alguns espíritos que a gente encontra aqui, né, o Felipe botou um óculos lá, tinha que botar óculos, à noite virou dia, com certeza. Ali perto de Chico, que as pessoas contam, né, que já se emocionavam, já se abalavam, ou outros espíritos que são irmãos que estão nessa terra missionários, que a gente chega perto e já se emociona, imagina esse momento, né? Essa multidão do exército dos céus totalmente ali materializada para esses pastores. É um momento espetacular mesmo, um momento único, né? E como a Márcia tinha, né, ressaltado da conexão dos versículos, né, eu estava olhando aqui uns outros textos também, e no Vinha de Luz, o Emmanuel comenta um texto que a gente acho que já até, não sei se a gente falou nele na época que a gente passou pelo Cântico de Zacarias, né, em que ele coloca, né, que viria esse Espírito para iluminar, né, que Jesus seria esse Espírito que viria para iluminar as sombras e as trevas, né? O texto é o 85, chama Substitutos, né?
Então, que ele viria para dirigir e guiar nossos passos, né? Porque ele assumiu essa responsabilidade que ele tinha, nenhum outro poderia fazer, mas, né, como a gente tem visto até agora, ele nunca está sozinho. Ele nunca, né, realizou nada sozinho. Ele traz, então, esses irmãos, né, com ele, sendo encarnados ou desencarnados aí, os mensageiros, os precursores, para promover esse bem de todos, para que os planos se cumprissem, para que os corações fossem tocados e despertados, né? Então, o dever de cada um assumir, né, para que então a misericórdia do Pai, né, se coloque através de todos esses irmãos que vêm sempre em missão para nos auxiliar na nossa renovação, né, para que a gente permaneça confiantes, perseverantes aí na nossa jornada. Então, essa certeza, né, que essa beleza de passagem nos coloca de que sempre estamos amparados, né? Sempre estamos, sejam com os mensageiros do céu, com os exércitos do céu, com os mensageiros encarnados, né? Que decidiram vir e renunciar às suas vontades, né? A qualquer julgamento aí de qualquer ordem desse momento da sua época, como a gente viu, nós sempre estamos com eles nos sustentando, né? Sustentando essa psicosfera do amor, que é o que o Cristo vem trazer para nós, né? E sem eles, provavelmente, a gente ia levar um tempinho mais para se desvencilhar aí dessas paixões, como o Felipe falou, dos nossos vícios, e mirar nas virtudes dos céus, aí como eles já têm isso em cada um deles. Diga aí, Márcia. Ai, obrigada, Patrícia. E aí, como a gente ainda, eu não sei se você quer avançar ou se ainda tem espaço para a gente falar dessa multidão do exército, Sim, sim, então pode ser. chama esse grupo de isso aqui foi a minha interpretação, tá? Ele tem uma mensagem que está até no Céu e Inferno, que ele fala, embaixadores divinos. Então, eu associei esses embaixadores divinos a esses espíritos puros, essas virtudes, né? E ele diz que eles, os embaixadores divinos, quando chegam a nós, e aí ele começa esse texto, exemplifica várias situações, várias ocorrências em que nós podemos identificar a presença deles, ou pedir a presença deles. Aí ele diz: eles, os embaixadores divinos, quando chegam a nós, espíritos internados na escola da evolução, somos nós aqui, trazem consigo as harmonias supremas. Quais são essas harmonias supremas? As virtudes em potência 100%. Expressam-se raramente por estruturas humanas. Eles raramente se expressam por estruturas humanas. Conquanto permitam, olha só que bonito, que artistas de sentimento elevado lhes imaginem a forma nas alegorias da abstração ou na linguagem dos símbolos. A linguagem dos símbolos que nós vemos aqui, como anjos, como retratavam anjos com asas e essas coisas, né? Então, ele diz, como eles se manifestam, esses embaixadores divinos? Quase sempre por influxos de sabedoria e beleza, amor e refazimento. Então, assim eles se manifestam. São esses influxos, esses sentimentos que nos brotam nessa direção. Aí ele diz que aí ele começa a dar exemplos,
de como nós podemos perceber, né? Então, quando estamos, né, cansados, né, eles nos renovam a ternura, né, aproximam-se dos corações exaustos, né, impelindo-os, né, a perceber a alegria. Então, ele vai dando exemplos, e ele diz assim, lá no finalzinho: quando a ventania da adversidade te assopre desalento, quando a gente fica muito desalentado pelas dificuldades que todos nós temos, ou quando a sombra da provação, né, nos deixa muito tristes, para que nós recorramos a eles, os embaixadores divinos do amor eterno, porque se nós recorrermos a eles, sentiremos de imediato, de repente, né, Patrícia? De repente, sentiremos o calor da fé, nutrindo-nos a paciência e acalentando-nos a vida. Então ele diz assim: para isso, para que a gente sinta isso, como nós vamos recorrer a eles? Ele diz: basta te recolhas a paz do silêncio, acendendo em ti mesmo a leve chama de oração por atalaia de luz. Que atalaia aqui é uma posição de sentinela, né? Um alto, um ponto elevado. Então ele diz: para isso, quando a gente precise, nesses momentos, devemos, né, chamar por eles, recorrer a eles. Né? E como nós fazemos isso? Para sentir esse alívio, né? A paz do silêncio com a leve chama da oração. Assim nós fazemos, porque vamos sentir essa nutrição de paciência, esse acalento, essa consolação, esse calor da fé. Gente, eu queria trazer isso para nós. Obrigada. Muito bom, Márcia, porque a gente precisa, é, é exatamente isso que eles vão fazer, a gente precisa, né, saber que caminho seguir, né? Não é qualquer caminho para que a gente entre nessa conexão, para que a gente se encontre com esses irmãos do céu, né? Nós precisamos seguir o caminho estreito, né? Da porta estreita, o caminho sempre do bem, como Emmanuel já colocou lá naquele outro texto, porque se nós não fizermos o caminho em nós, nós não alcançaremos essa conexão, porque é a nossa sintonia íntima, né? Cada vez mais simplificada, purificada, né? Eu vi que a Ana Paula tinha colocado aí também dos puros de coração, como as crianças, exatamente como a gente falou, né? Inocentes, né? Não no sentido de não estarmos preparados, mas de buscarmos sempre o bem, buscarmos sempre o melhor para todos, que nós vamos nos colocar em sintonia com esses embaixadores divinos, né? E aí eu tinha também visto um trechinho de um texto do Fonte Viva, 140, chama Após Jesus, e eu peguei aqui só algumas frases que ele diz assim: do alto descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes, e vencerás com valorosidade. Então, nós sempre recebemos o apoio do alto, assim que nós nos colocamos à disposição de fazer o nosso caminho, né? De fazer a nossa transformação para estar na sintonia. E aí ele diz assim: porquanto a cruz ainda é o sinal dos aprendizes fiéis. Ou seja, cada um tem que tomar a sua cruz, tem que seguir o seu caminho, passar pelos seus instantes, aproveitar cada um deles para ir alterando essa sintonia. Então ele diz assim: se não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade
pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre. Claro, nós estamos aqui, já entendemos, né, mentalmente, né, a razão já entende o propósito, a proposta do Evangelho, das leis. Mas aí ele diz: mas é quase certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora, porque não nos colocamos à disposição de assumirmos os nossos deveres, as nossas responsabilidades, fazer os sacrifícios necessários, buscar o aprimoramento íntimo, para que então a gente entre na sintonia e possa se juntar verdadeiramente a essa multidão dos céus. E aí, para isso, a gente precisa olhar para a nossa multidão interior, que são as nossas sombras ainda, né? Como o Felipe já colocou, que são os nossos chamamentos aí, ainda ligados à matéria, as nossas vontades de mais de sensações do que de sentimentos, né? E isso que vai nos colocar a qual multidão, né, tem nos acompanhado do lado de fora, a qual exército a gente tem aí, então, ao nosso lado, nos acompanhando. Nós precisamos estar nos abrindo, prestando atenção aos sinais, para que então essa multidão alcance o nosso coração, a multidão do céu alcance o nosso coração, repleto ainda de uma multidão de inferioridade que nós precisamos, né, mergulhar sem, né, sem medo, sem temor, nos aceitando para transformar, né, porque cada pedacinho desse dentro de nós é o convite que Jesus vem fazer para que a gente transforme, para que a gente possa se juntar a Ele e a essa multidão dos céus que vem então, né, como eu tinha até colocado anteriormente, trazer essa mudança de paradigma, né? Porque vem aí louvar, né, o Pai, como ele diz aqui, vem louvar a Deus e vem dizer alguma coisa, né? Então é essa nova disposição que chega junto com o nosso mestre, né? Os anjos não vêm mais para castigar, para impor aí sanções, né? Mas vem para trazer as bênçãos dos céus, né? Estando em sintonia, em sentimento, em compreensão completos, trazendo esse amor, né, que já alcançaram e fazer esse convite, então, para que nós troquemos as nossas lentes, né? Jesus vem fazer esse convite para que a gente troque as nossas lentes diante de quem é o nosso Pai, quais são as suas leis. Diga lá, Felipe. Estava aqui a ver. O texto podia dizer inúmeras coisas, não é? Mas eles dizem aquilo que eles fazem, não é? Aquilo que os anjos fazem. E a primeira das coisas que os anjos fazem é louvar a Deus. Ou seja, é, estar em comunicação com Ele, não é? Ou seja, vem aqui. Esperem só um bocadinho, que está aqui o telefone. Ora bem, estava a dizer que eh, estava-me a lembrar aqui, há um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, já não me recordo qual é que é o item, em que os espíritos ensinam
Antes de realizares qualquer tarefa, eleva o pensamento a Deus e pede ajuda para a tarefa. No final da tarefa realizada, agradece pela realização da tarefa. Ou seja, haver sempre este vínculo com Deus, haver sempre este vínculo com a alta espiritualidade e dando-lhe graças, ou seja, louvando. O ato de louvar, não é? Nós já vimos, os espíritos também nos ensinam que pela prece existem três, né, três itens: louvar, pedir e agradecer. Mas a prece é o ato de pensar em Deus, não é? De elevar o pensamento até Ele. Então o que os anjos fazem é elevar o pensamento a Deus, agradecendo aquele instante. Que instante é? O nascimento de Jesus. Porque esse nascimento de Jesus tem que ser louvado, tem que ser glorificado, tem que ser. Temos que dar graças a Deus, porquê? Porque o nascimento do Cristo é a nossa própria salvação. Ou seja, há aqui um sentimento de gratidão de nos libertarmos da nossa escuridão. Né? E por isso, em tudo temos que dar graças, é assim que diz o texto, né? Em tudo dai graças, porque as partes mais difíceis da nossa existência são burilamentos espirituais para nós. Por isso, em tudo dai graças. Em tudo louvar a Deus, em tudo estar conectado com Ele. E se nós queremos, lá está, se queremos estar no registro dos anjos, o que é que nós temos que fazer? Orar. Porque a oração foi um dos grandes exemplos que Jesus nos trouxe. E nós vamos ver muitas vezes Jesus a afastar-se da perturbação do mundo e ir orar a Deus. A orar pelos discípulos, a orar pela humanidade, a orar pelas multidões perdidas, a orar pelos seus algozes, sempre a orar, ou seja, sempre neste registro de estar em comunicação com Deus. Sempre neste registro de estar em comunhão com Deus. Ou seja, no plano psíquico, estar sempre com o plano elevado. Estar sempre no registro de sintonia elevada. Então eles vão louvar a Deus. E depois vão dizer, né? Da boca fala o que está cheio o coração. Né? Portanto, o versículo seguinte vai ser um espetáculo, que é dos versículos que eu mais gosto. Né? Porque é o coração dos anjos a transmitir a sua mensagem para a humanidade. Para todos nós. Portanto, a gente vai ter que estar muito atentos àquilo que eles vão dizer. Porque eles vêm dar de uma forma simples, sintética, um roteiro para a gente estar neste tipo de sintonia espiritual. Né? Um caminho, questões práticas, o que é que havemos de fazer para nós próprios nos tornarmos uns anjos. Eles vão nos dizer. Porque quando a gente ouve alguém que sabe mais do que nós vamos ter que aprender. Ou então não seremos inteligentes. Por isso é que a gente, quando o Cristo fala, não é? Quando o Cristo ensina, as nossas orelhas devem estar do tamanho das minhas, estão a ver? Que são grandes. Ou seja, devemos estar muito atentos. Porque são mensagens de quem já vive a experiência. De quem já atingiu os píncaros da evolução espiritual. Por isso é que também temos, através da mediunidade, não é? Ver os textos que nos elevam. Daí a recomendação das boas leituras, daí a recomendação da boa reflexão, da boa música, e etc, etc, etc. Ou seja, faixa vibratória, né? A sintonia mental, uma vez mais. Sintonizar com Deus. Portanto, é essa a mensagem. Muito bom, Felipe. É, para a gente poder renovar a nossa vida mental e a nossa vida moral, né? Naquela época não tinha pesquisa científica, mas
A gente já sabe hoje, né? é, Aí toda a área de pesquisa da medicina já detectou, né, a questão da prece, que faz uma transformação profunda na nossa atividade cerebral, né, principalmente aqui no lobo frontal, que é a área de tomada de decisão, de entendimento, de maior atenção, né? Então, para que a gente possa usar desse recurso para cada vez mais elevar a nossa vibração, né? E elevar a nossa maturidade moral, renovar a nossa vida mental, porque tudo é sintonia, né? Tudo é associação. Eu ia até trazer o texto do Emmanuel, do Pensamento e Vida, mas fica o convite aí para todo mundo ler o capítulo todo, porque é muito profundo, né? Essa associação que nós temos aí invariavelmente o tempo todo, o dia todo, a todos os momentos. Então, nós temos que nos colocar nesse caminho do amor para que a gente se associe, se junte a esse exército, né? E, e como o Felipe falou, né, tudo dá graças, né? Então, esse exemplo maior, né, que nós vamos ter depois com Jesus também, que sempre se recolhia, mas dessa multidão do bem e do amor que, ao estar conectado com o pensamento do Pai, com a vontade do Pai, está sempre louvando, está sempre agradecendo, e isso já é o que eles chamam, né, da psicologia da gratidão, que muda também os nossos caminhos mentais, muda também a nossa vida mental, porque nos colocamos à disposição de ver o melhor, né, de tudo como uma lição, daquela famosa colocação, né? Não é o que nos acontece, mas o que a gente faz com o que nos acontece. Então, é novamente essa troca de lentes que o Cristo vai trazer para nós, para que a gente coloque as lentes do amor, da gratidão, da, da sintonia, né, com o Pai, e esteja aí sempre agradecendo, porque sempre acontece o melhor. Tudo é feito para que a gente saia dessa faixa vibratória que a gente se encontra, para que a gente supere essa multidão, né, ainda de equívocos que a gente tem, que a gente cometeu, mas que tudo nos convida a ser melhor a cada dia. Cada dia é sempre uma nova oportunidade, né? E como ele disse a Saulo, né, logo no primeiro encontro, não é recalcitrando, não é olhando para trás e ficando paralisados no que aconteceu que nós iremos nos transformar, né? Nós já falamos de passado, de agora, né, de hoje, de presente, de futuro, então que a gente tenha o passado como essa referência e o hoje, essa oportunidade de trocar as nossas lentes para que os nossos corações e as nossas mentes se conectem, com essa multidão, e a gente possa estar numa sintonia cada vez melhor. Alguém mais? Quer trazer alguma coisa? Diga, Felipe. Quero partilhar aqui um texto convosco que é intitulado Um Ato de Louvor. Cai aqui também que nem uma luva para fechar aqui o estudo. Estão a ver bem? Bem, Dá bem? para dá para pôr um pouquinho maior? Não sei quem que está no Ah, telefone, talvez esteja pequeno. ah, Aí, ok, aí. ok. Então, ato de louvor. Pela bênção de trabalhar, pelo dom de servir, pela fé que nos guarda, pela crise que nos instrui,
pelo erro que nos descobre, pela dor que nos corrige, pela esperança que nos alenta, pela coragem que nos fortalece, pela prova que nos define, pelo esforço de aceitar-nos, pelo anseio de elevação, pelo benefício do sofrimento, pelo apoio dos amigos, pela observação dos adversários, por todo o bem que nos envias, por tudo o que nos permites aprender e por todos os encargos que nos dás a cumprir. Ser louvado, meu Deus. E assim dizemos, como É uma disseram os prece. anjos. Que assim seja. A nossa prece de louvor. Obrigada, Felipe. Obrigado.